Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sua mãe Maria Santíssima. Irmãos, nós estamos diante de uma meditação. Nesta meditação é para responder qual é a verdadeira igreja. Mas existe a verdadeira igreja? Nesta meditação eu vou deixar você tirar suas conclusões. O sentido dessa meditação não é atacar a igreja de ninguém. Diante da meditação, você tira suas próprias conclusões, sua própria conclusão, se realmente existe uma verdadeira igreja. Veja bem, quando Jesus estava aqui na terra, após a sua ressurreição, isso quer dizer, antes da sua ressurreição, Jesus ele tinha uma multidão que o acompanhava. E no meio dessa multidão, Jesus ali escolheu 72 discípulos. Depois que ele escolheu os 72 discípulos, do meio dos 72 discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. E depois dos 12 apóstolos, nós vamos ver ali que ele escolheu São Pedro. Quando Jesus ressuscitou, antes dele subir ao céu, ele deixou à frente da sua igreja São Pedro. Inclusive, mudou até o nome de São Pedro. Por exemplo, o nome de São Pedro era Cefas, não era Pedro. E Jesus mudou o nome de Cefas para Pedro. E disse, está lá escrito na palavra de Deus: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que Jesus deixou São Pedro à frente da igreja. Agora vejam bem, como nós vamos provar que esta igreja deixada por Jesus é a igreja católica? Como que nós vamos provar? Nós podemos provar pela genealogia da sucessão de São Pedro. O que significa essa genealogia? Um segmento, um caminho em linha reta, que foi acontecendo tempo a tempo na sucessão dos papas. Jesus deixou Pedro. Pedro, quando morreu, quem assumiu o lugar de São Pedro foi Lino. Quando Lino morreu, quem assumiu foi Anacleto. E depois de Anacleto foi Clemente. Vejam bem, a partir daí, nós podemos ver aí que até o Papa hoje, nos nossos dias hoje, o Papa Francisco, foi sucedendo um ao outro, e nós chegamos ao número 266 papas. Todos sucessores de Pedro. Vejam bem, no meio destes 266 papas, aqui não tem nenhum pastor. Então veja bem, não tem como você dizer que as igrejas evangélicas são a igreja verdadeira, porque na sucessão, na genealogia da sucessão deste segmento, desta linha reta, deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui não tem nenhum pastor. Então vejam bem, então se os papas são o sucessor de Jesus e a partir de Pedro, então nós podemos tirar essa conclusão, que a verdadeira igreja é a igreja católica apostólica romana, devido a esta genealogia dessa sucessão de papas a papas. Você entendeu, irmão? Vejam bem, do meio aí nesse caminho surgiu Lutero. A intenção de Lutero, humanamente falando, era boa, pois estava acontecendo uns erros dentro da igreja e ele se levantou contra esses erros. Mas acontece que o erro de Lutero foi de ter saído da igreja e abrido outras igrejas. Isso quer dizer,
a Igreja Católica Apostólica Romana, quem fundou foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque por esta igreja ele derramou o seu sangue na cruz. Mas aqui, as outras igrejas, chamada de a igreja evangélica, aqui foi a partir de Lutero. Vejam bem, qual que você acredita mais? Naquela igreja fundada por Jesus ou na igreja fundada por Lutero? A intenção de Lutero era de abrir outras igrejas para não deixar acontecer o que estava acontecendo de errado dentro da igreja. Mas vejam bem, da igreja católica. Mas vejam bem, quando você tem uma casa, uma família, se existe alguma sujeira nessa casa, qual é a sua ação? A sua ação é de cuidar para limpar esta casa, tirar a sujeira dessa casa, não é verdade? Se você chegar na sua casa e estiver suja, e você for uma pessoa de um espírito limpo, qual é a sua ação? Não é de limpar a sua casa? Lutero não fez isso. Lutero pulou fora, deixou lá o que ele entendia que era lixo e tentou abrir outras igrejas. Vejam bem, ele abandonou a igreja. Esse foi o erro dele. Ninguém abandona a sua casa, ninguém abandona a sua família. Você tem que ficar ali e lutar para limpar o que está de sujeira dentro da família, dentro de sua casa. Isso prova que essas igrejas nasceram desta ação errônea, espiritualmente falando, de Lutero. Vejam bem, materialmente falando, ele acertou, mas espiritualmente falando, ele errou. Então, através dessa genealogia da sucessão, nós podemos entender claramente que, como nessa sucessão não existe pastor, então a verdadeira igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque nós temos esse caminho, essa linha reta da genealogia desta sucessão. Amém, irmãos? Então eu acredito que você vai chegar a essa conclusão de que a verdadeira igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Existem erros dentro dessa igreja? É claro que existe. Mas se existe, você tem que lutar contra esses erros, não sair fora desta casa, dessa família, dessa vivência que você já tem, que é a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia ficar muito feliz, muito contente com você, se você se levantar contra essa sujeira e lutar contra essa sujeira, mas não abandonar a igreja. E foi o que muitos fizeram a partir de Lutero, abandonaram a igreja católica e foi para ser evangélico, mas lá também encontraram as mesmas sujeiras que se tinha aqui na igreja católica. Lá também tem os mesmos erros humanos, os mesmos pecados humanos que tem dentro da igreja católica. Amém? Aqui eu deixo um abraço muito grande para você, que Deus abençoe você grandemente, e que se você gostou desta pregação, deixa aí o seu like, se inscreva, faça aí o seu comentário, eu responderei com o maior prazer. Não quis atacar ninguém, quis só fazer essa meditação, para que essa meditação chegue até pessoas que estão com essa dúvida. Amém? Um abraço e Deus te abençoe.